A gente sabe que a depressão é o mal do século, mas ele não pode fazer parte da sua vida. O problema de muitas pessoas que sofrem com depressão é que elas já se entregaram a isso. E você não precisa se entregar a essa dor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que talvez você está aí lutando há muito tempo, você tem sido acompanhado por pessoas que têm te ajudado, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, amigos, familiares, têm dado a você um suporte muito forte. Graças a Deus por essas pessoas que têm te ajudado. Mas a pergunta que eu faço para o senhor, para a senhora, para você que está aí me vendo, até quando você vai ser uma pessoa triste? Você não nasceu para ser triste. Você não nasceu para viver essa vida triste. Deus, ele tem um propósito para você, um propósito de alegria, de felicidade, um propósito de uma vida plena. E isso é possível quando você crer no que nós estamos falando aqui. Todas as madrugadas nesse programa nós trazemos histórias de transformação. Não histórias de pessoas que foram curadas da depressão apenas. Porque curar a depressão para o Espírito Santo é isso aqui, ó. Ele só depende da sua entrega. Mas Deus não só cura a depressão, Ele transforma a família, Ele transforma o casamento, Ele prospera, Ele dá saúde física, Ele faz a obra completa, porque Ele é Deus. E é o que Ele quer fazer em você agora, nesse momento. Você que está me assistindo aí agora e você tem sofrido muito, muito, muito. A depressão tomou conta da sua mente, do seu corpo, da sua alma. Você não consegue trabalhar, você não consegue tomar banho, você não consegue se cuidar. Você era uma pessoa ativa, hoje você vive em cima de uma cama tomando um monte de remédios. E se não toma remédio, você tem crise, é ansiedade, é pânico, é medo, é um monte de praga na tua vida. Você quer a nossa ajuda? Hum? Quer a nossa ajuda? Coloca o telefone do Depressão Tem Cura bem grande na tela, por favor. Isso. Esse é o telefone. Esse é o número que eu quero que você que está me assistindo aí ligue para a gente agora. Eu tenho conosco uma equipe nesse momento que está ao vivo, nessa madrugada, junto com a gente, para receber a sua ligação. E tudo o que eu quero é que você que está assistindo a gente, você pegue o seu telefone nesse instante e você ligue para a gente. Por exemplo, a Giane que está aqui mandando mensagem. Manda mensagem no WhatsApp para a gente, Giane. A Margarida, Deus te abençoe, Margarida. A Zélia, a Adriana, a Mita Silva, a Natália, o João, o José e tantas outras pessoas que estão nos acompanhando agora, o Thales. Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais do Depressão Tem Cura, manda uma mensagem para a gente. Se você está precisando de ajuda, nós estamos aqui e olha, a gente tem como te ajudar e a gente sabe como te ajudar. Eu não tenho teu telefone, não sei onde você mora, mas você tem o meu. Se eu tivesse o teu telefone, eu te ligava, te mandava uma mensagem. Como eu não tenho, fica difícil, mas você tem o meu. Se você mandar mensagem para a gente vai comprar a tua briga. Eu tenho a Fernanda conosco hoje e a Fernanda é um caso muito legal de se contar aqui nesse programa. Eu falo assim porque a foto que nós mostramos anteriormente, que eu quero colocar de novo, mostra uma Fernanda que carregava na alma muita, muita, muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, a ponto dela tentar desistir de viver, né? Só que hoje eu tenho a Fernanda curada da depressão aqui do meu lado. A Fernanda que teve uma experiência com Deus e hoje ela pode afirmar para você que a depressão tem cura. Fernanda, bem-vinda ao programa Depressão Tem Cura. Obrigada, pastor. Nessa madrugada, conta um pouquinho da sua história para a gente, o que te fez chegar a esse ponto de tentar o suicídio. Na verdade, iniciou muito cedo, pastor. Com 5, 6 anos, mais ou menos, eu já comecei a apresentar alguns problemas psiquiátricos. Então, nessa época, eu já comecei a tomar remédio controlado, porque eu era muito agressiva, eu já tinha surtos, eu não conseguia controlar as emoções. E aí foi piorando conforme eu fui crescendo, né? Porque até então era só uma questão mais comportamental. Conforme foi crescendo, eu comecei a sentir muita angústia, muita tristeza, muita aflição e não tinha muito como eu explicar o porquê aquilo acontecia. E foi piorando. Aí quando chegou mais ou menos na adolescência, veio aquele vazio muito grande na alma e era uma tristeza realmente que não tinha um motivo, não tinha um porquê. E eu lembro que naquela época, assim, na escola, eu já chegava e falava que eu estava com alergia, porque eu chegava com o olho vermelho de tanto chorar à noite. Mas eu não tinha um motivo. Eu buscava um motivo para chorar e eu chorava a noite inteira. Não tinha motivo Não tinha nenhum. motivo nenhum.
De nenhum. repente, você começava a chorar. Eu começava a chorar. E até quando eu não estava com vontade de chorar, eu queria chorar. E aí eu começava a chorar, assim, sem motivo algum. E isso era quase todos os dias. Nessa época ainda, eu cheguei até mesmo a fazer tratamento cardíaco, porque não conseguiam explicar. E eu tinha crises, né? Meu coração acelerava, e aí fez vários exames e tudo mais, mas não achava alguma coisa. Na época eu tomei até coisa para hipertensão, porque eu passava mal direto, tinha até mesmo sintomas, quase desmaiava e não tinha uma explicação. Hoje eu entendo que era ansiedade naquela época, né? E foi piorando. E aí, quando chegou mais ou menos com uns 14 anos, o vazio foi muito grande. Eu comecei a sentir uma tristeza que não tinha uma explicação. E aí eu comecei a buscar formas de preencher aquele Quer vazio. dizer, tudo isso começou na adolescência, né? Isso. E você foi crescendo com esse vazio, com essa tristeza, E com só com piorava, essa dor, com essas crises de choro que vinham de de repente. repente. Como é que você lidava com isso? Então, pastor, eu não consegui entender o que estava acontecendo, mas eu sempre fiz tratamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico, né? Minha família sempre me levou para buscar ajuda, só que não adiantava. Então eu tomava remédio, mas não adiantava. Durante um curto período até adiantava, depois parava de fazer efeito, tinha que aumentar a medicação, tinha que trocar a medicação. E aí, nessa época, eu fui buscar outras formas. Então, foi quando eu comecei a beber, comecei até mesmo a fumar, comecei a sair, assim, queria estar sempre perto de pessoas para tentar preencher aquilo. Só que não adiantava. Só ia piorando, piorando e piorando. E aí, alguns anos depois, né, quando eu já estava ali com uns 17 para 18 anos, eu comecei a ter crise todos os dias de ansiedade. Então, eu acordava bem, e de repente vinha, meu coração começava a acelerar, minha mão começava a suar, eu começava a me tremer, vinha uma dor de cabeça muito forte, uma falta de ar. E aí eu tentava não tomar remédio, né, mas não adiantava, eu acabava tomando calmante. Aí às vezes eu dormia até o dia seguinte, às vezes eu acordava no meio da noite, não conseguia mais dormir, porque junto a isso eu tinha muita dificuldade para dormir. Então eu só dormia com medicamentos, eu não conseguia dormir sem medicamentos, né? E nessa época eu cheguei até a fumar maconha porque me tranquilizava. Você morava com quem nessa época? Quando eu estava ali já com 18 anos, eu já estava morando sozinha. Morando sozinho. Mas Eu a já sua estava mãe morando estava sempre sozinha. ali monitorando, seu pai, sua família estava sempre por Estava perto. sempre por Como que perto. eles lidavam com essa situação de ter uma filha depressiva e ansiosa dentro de casa? Então, eles sabiam que era uma questão que não estava ao meu alcance de resolver, né. Então, assim, a minha mãe, ela sempre cuidou muito de mim da forma como podia, que era ela orando por mim, era ela lutando por mim, já que eu não tinha forças para isso, né, tanto ela quanto o meu pai. Meu pai, na época, ele não sabia exatamente o que passava, né, porque ele não conseguia entender. Ele não conseguia entender que depressão é realmente uma doença, ele não conseguia entender que, não era uma frescura, não era uma palhaçada minha. Então, muitas vezes, a minha mãe ela até abafava um pouco do que eu passava, né, ela que tentava cuidar mais de mim, Mas sofria junto com você. sofria junto É, comigo. porque hoje a gente tem falado muito sobre esse tema do depressão, que é a depressão coletiva. Geralmente, isso, na maioria das vezes, eu já passei por isso. As pessoas que têm um familiar que sofre com depressão, ela também acaba sofrendo. Por exemplo, talvez você está aí agora, você não tem depressão. Você nunca tomou um remédio controlado, nunca precisou ir passar no psicólogo. Mas você tem um filho que é depressivo, ele está trancado no quarto. Você tem um parente, um familiar que está aí agora assistindo a gente, e você tem que esconder faca, tem que esconder remédio, tem que esconder as coisas de dentro de casa, porque a qualquer momento essa pessoa ela pode tentar o suicídio. Você vai trabalhar, mas a sua cabeça fica lá naquela pessoa que está sempre pensando em fazer uma besteira. Ou seja, você passa a sofrer também com os problemas daquela pessoa que tem depressão, que era o que acontecia com a Fernanda. O seu Sim. pai não te entendia, Não, né? Sua mãe tentava te ajudar, mas tentava. não conseguia. Sim, e aí era comum isso, eu começava a ter crise, passar mal, e aí minha família, minha mãe, ela tinha que sair do trabalho e ir até a mim. Minha Hum. irmã tinha que largar o meu sobrinho para ir até a mim, porque eu já não conseguia mais ficar sozinha.
Então, assim, se eu ficasse sozinha, começavam aqueles pensamentos, e aí, né, se eu tivesse sozinha era pior. Então, não só a minha vida parou, a vida deles também acabou parando, Isso né. acaba afetando a família, porque uma pessoa que tem um parente nessas condições, por tentar ajudar de várias formas, por tentar fazer alguma coisa, elas acabam sofrendo também, porque como você falou, ela tinha que parar de trabalhar para ir te socorrer, Sim, né, para estar no hospital com você. Então, de uma forma ou de outra, o problema da depressão acaba atingindo a família toda. Por isso esse nome aí chamado depressão coletiva. Se você está nos assistindo aí agora, você tem tido sintomas de depressão por conta de um familiar seu que tem esses problemas. Talvez você tenha um histórico de suicídio na sua família. E desde que o seu último familiar tirou a vida, você que nunca teve esses problemas, você passou a também pensar nisso. Eu quero que você pegue o seu telefone e ligue aqui agora para a gente. Nós vamos ajudar você. O seu problema é totalmente um problema espiritual. E isso nós podemos comprovar, porque a Fernanda está aqui falando, ela fazia tratamento, ela tomava remédio, ela fazia exames, estava tudo normal. Os remédios eram paliativos, tratavam os sintomas, mas não tratava a raiz do problema. Daqui a pouco você vai saber como ela venceu tudo isso. Mas eu queria que você falasse, Fernanda, de todos os problemas que você passou, qual foi o dia mais difícil? O dia que você pode dizer assim, esse foi meu fundo de poço. bom, pastor, na verdade foram vários, né. Quando eu comecei a ter essas crises, eu tinha falado, praticamente todos os dias, eu fui buscar outros médicos. E aí eu, na minha cabeça, pensei: "Agora eu vou descobrir o que eu realmente tenho", porque eu tomava vários remédios, mas eu não tinha diagnóstico. Falei: "Eu vou descobrir e aí eu vou ficar curada, né, eu vou tratar e vou ficar curada". E aí eu tive o diagnóstico da depressão, transtorno de bipolaridade, transtorno de ansiedade generalizada, compulsão alimentar e insônia. Isso eu tinha 18 anos. E pior do que ouvir o diagnóstico foi ouvir que não tinha cura. Então aquilo ali mexeu muito comigo. E ali eu perdi totalmente o sentido da vida. Ali eu comecei a viver assim, sobrevivendo, porque não tinha. Eu perguntava para Deus: Deus, por que eu fiz? Eu culpava muito a Deus por aquilo que eu estava passando, porque eu achava que, poxa, eu não tinha feito nada, não merecia aquilo. Então, ali foi muito difícil para mim conviver com aquela palavra de que até o final da vida você vai ser desse jeito. Não Uma tem. sentença, né? Exatamente. Você não tem cura, você vai viver assim pro resto da vida. Não era só depressão, você tinha um pacote de Sim, problemas aí. Era depressão, o que mais? transtorno de ansiedade generalizado, Hum, transtorno de bipolaridade, a compulsão alimentar e a insônia. Então, olha só. assim, pra mim ali eu já não tinha mais vida, sabe? Porque já era difícil antes de eu saber. Depois que eu soube e soube que não tinha cura, então aí eu comecei a falar: Deus, me leva, o que que eu tô fazendo aqui? Você já não tinha vontade de viver. Eu já não tinha Aí vontade de perdeu de viver, vez a vontade de viver. eu não tinha O vontade restinho que tinha. nenhuma. Exatamente, eu pedia todos os dias, falava: Deus, me leva, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não tinha coragem de pensar em me matar nessa época ainda. Ali eu só pedia para Deus me levar. E aí foi piorando aquilo até que eu entrei em um relacionamento onde eu fui traída, tinha muito ciúme, era extremamente abusivo. E aí o que eu já tinha misturou com muita raiva, com muita mágoa, com muito ódio. Aí foi o meu fundo de poço, porque ali eu comecei a ter muita crise, muito surto, né? Ali a bipolaridade ela começou a se destacar em mim. Então, era como se saísse a Fernanda e entrasse um monstro dentro de mim, porque assim, eu quebrava tudo que tivesse na minha frente. Eu estava no trabalho, já cheguei a quebrar minha sala inteira, assim, de não sobrar um lápis inteiro, porque eu saía quebrando tudo. Eu já, numa das discussões que a gente estava tendo, eu consegui quebrar uma mesa de mármore no soco, porque eu tinha uma força, assim, eu ficava transformada. Não era mais a Fernanda, era alguma coisa e eu não conseguia entender, porque eu não lembrava. Só depois eu olhava e eu perguntava: fui eu que fiz isso? Eu tinha um apagão e fazia diversas coisas. Depois eu perguntava: fui eu? Eu não lembrava o que que eu tinha feito, né? E aí teve uma vez que eu estava no hospital, tinha tido uma crise, eu já estava no hospital, e aí eu só lembro de falar o seguinte: tira todo mundo de perto de mim porque eu vou ter um surto.
eu começava a sentir quando eu estava perdendo o controle. E nesse dia, pastor, eu comecei a me debater, né? Ficou só eu, e aí eu comecei a me debater, batia a minha cabeça, eu chorava, eu gritava, eu socava a parede, eu chutava. Assim, eu fiquei transtornada. E aí vieram os médicos, né, me dando calmante e tudo mais, e eu apaguei. E aí eu passei um período da minha vida que eu não tenho memória nenhuma. Assim, 7 a 10 dias totalmente apagada, né? E ali foi muito complicado, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí, nessa época, eu já pensava, não tem jeito, Deus não vai me levar, então eu vou tirar a minha vida. Aí foi quando eu tentei o suicídio. A primeira vez, como eu tomava muitas medicações, e aí eu olhei na internet e eu falei, as pessoas tomando isso se matam? E aí eu fui lá e tomei muito mais do que as Você pessoas. foi pesquisar na Eu fui internet? pesquisar na internet, uma forma de me matar. E aí eu olhei assim, peguei todos os remédios que eu tinha e vi que aquilo ali ia tirar a minha vida. Aí eu tomei tudo. Não aconteceu nada. Para não falar que não aconteceu nada, eu fiquei vomitando sangue, dopada e tudo mais. E aí eu fiquei muito frustrada, porque eu falei, nem a morte, nem para isso eu tô prestando. Eu não sirvo nem para me matar. Que aí foi aquela foto ali, né? Foi o jeito que eu fui encontrada, porque eu já tinha inchado muito, era muita medicação e tudo mais. Aí tiveram outras tentativas também, né? Uma das vezes eu peguei um carro e eu já tinha bebido muito, né? Porque como eu tinha aquele vazio, então eu acabava descontando muito na bebida. Eu bebia todos os dias praticamente, né? E não bebia pouco. Eu já tinha bebido pra caramba e eu falei, hoje eu saio de casa e eu não volto mais. E aí eu só acelerava, não parava, eu não diminuía a velocidade. Teve uma hora que eu lembro, assim, de uma luz muito forte, de uma buzina de caminhão e não aconteceu nada. E aí eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu falei, gente, parece que eu estava invisível, porque nada me atingiu. E aí veio de novo aquela frustração. Nem para se matar você consegue, nem para isso você presta. Só que ali eu senti, eu ouvi alguma coisa que eu comecei a pensar, e se for Deus que não está permitindo que eu me mate? E aí eu comecei a mudar um pouco o meu pensamento, né? E aí depois disso ainda teve uma situação que para mim foi muito difícil, porque, como eu disse, eu tomava muitas medicações, então eu não sabia quando eu estava dopada e quando eu não estava. E aí, num determinado dia, estava eu, a minha irmã e o meu sobrinho. E eu estava dirigindo e eu bati o carro, porque eu tive um apagão. E ali, não aconteceu nada com a gente, o carro ficou destruído e eu vi, é Deus me livrando. Porque eu não ia tirar só a minha vida, eu ia tirar a vida da minha irmã e do meu sobrinho, uma criança de 3 anos. E o que ia ser da minha família? E ali eu falei, eu preciso buscar ajuda. Eu não tenho outro caminho. E aí eu sabia que tudo aquilo que estava dentro de mim, só Deus poderia tirar. Não tinha. Porque eu já tinha tentado de tudo. Tinha tentado com remédio, tinha tentado com terapia, com tudo, nada tinha adiantado. Tudo que falavam para fazer, eu fazia. Eu tentei preencher de várias formas. Então, às vezes, eu pensava, eu não vim de uma família assim, com muitas condições. Então, eu pensava, meu problema é dinheiro. Vou trabalhar para ter dinheiro, que eu vou ficar bem, eu vou ser feliz. Trabalhei, conquistei o que eu queria. Não chegou a felicidade. Não, agora eu preciso de um carro X. Consegui. Tudo que eu pensava, me falta isso. Não, vou comprar tal coisa. Me falta viajar. Eu tentava. Tentei preencher de todas as formas, pastor, possíveis. E não adiantava. Então eu falei, agora eu sei que só Deus pode tirar isso que está dentro de mim. Como foi que isso mudou? Bom, pastor, eu busquei ajuda, né? Eu vim até a igreja e ali já fui muito bem atendida e comecei a entender. Primeira coisa que eu precisava era perdoar, porque aquilo que estava dentro de mim começou a me consumir muito. E aí foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Porém, nesse meio do caminho, eu me afastei de novo. E aí, tudo que eu tinha voltou. A evolução que eu tinha, ela regrediu, né? E um tempo depois,
eu voltei de novo, né, para a igreja. E quando eu comecei a me firmar e tudo mais, eu tive mais uma crise. Só que essa crise foi aquela crise que realmente nada mais estava funcionando. E a médica, ela falou para mim: Fernanda, a gente vai ter que ir para o hospital. Só que eu sabia que ir para o hospital era ficar internada no hospital psiquiátrico. E eu sabia que se eu entrasse, eu não ia mais sair. E nessa época eu estava tendo muito lapso de memória. Eu tomava remédio para dormir, ao invés de dormir eu saía de casa, eu fazia um monte de coisa e eu não lembrava. Então assim, dia seguinte eu só sabia porque eu via alguma coisa diferente dentro de casa, eu comprava várias coisas, eu não lembrava de absolutamente nada do que eu tinha feito. E eu falei: "Ah, não tenho mais o que fazer". E só que aquilo ali foi uma revolta muito grande para mim, pastor, porque eu não podia terminar assim, eu não podia terminar no hospital psiquiátrico. E aí eu peguei todos os remédios que eu tinha, eu joguei no vaso, assim, ninguém me mandou, foi uma coisa minha. E eu ajoelhei e eu falei: Deus, tô totalmente dependente de ti. E aí a médica falou de novo: você precisa ir pro hospital? Eu falei: eu não vou pro hospital, eu vou pra igreja. Foi o que eu fiz. Eu me recusei a ir pra um hospital e eu vim pra igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha muita vergonha de falar o que eu realmente tinha. Hoje eu consigo falar assim, mas na época eu não contava para ninguém. As pessoas que conviviam comigo, elas não sabiam o que eu realmente tinha. Elas viam que tinha algo errado, me via tendo surto, me via estranha, mas eu nunca cheguei e falei: olha, eu tive isso, isso e isso, eu tenho isso, isso e isso, eu tomo remédio. Eu tinha muita vergonha. Então, nem mesmo para o pastor eu tive coragem de contar o que eu tinha. Mas foi uma oração, pastor. Foi uma oração que naquele mesmo dia eu senti um alívio muito Você grande. falou para a pessoa certa, né? Você Eu falou falei para a com pessoa o certa. pastor, com o mestre, você falou com Deus, porque Ele é quem tem a capacidade de curar a alma. Às vezes você Exatamente. está aí, você desabafa com amiga, com amigo, com pessoas conhecidas, e tudo que essas pessoas fazem é te ouvir. Não, é bom falar. Você não pode ficar guardando para si o que está te fazendo mal. Você tem que colocar para fora, você tem que falar os sentimentos ruins que têm machucado você. Mas quando você fala com Deus, que foi o que a Fernanda fez, isso faz toda a diferença. Isso muda a situação de um ser humano. Porque você tinha chegado ao limite, né? Tinha. Ultrapassado todos os Ultrapassado, na limites. verdade. Mas Deus teve misericórdia, te ajudou, Muita. porque você também buscou a Ele, Sim. né? Como que você está hoje? Quem é a Fernanda hoje? Quantos remédios você toma hoje? Quem é você hoje? Não, pessoal, hoje eu não tomo nada de remédio. Hoje eu fui totalmente mudada, né? Transformada. Então, assim, as coisas que antes eu tive que parar a minha vida, eu voltei a fazer tudo. Eu lembro que quando eu estava muito mal, eu não conseguia sequer levantar da cama. Eu não conseguia dormir, mas eu também não conseguia levantar da cama. Então, assim, e hoje tudo mudou. Hoje eu tenho uma felicidade que eu não preciso de pessoas, eu não preciso de coisas, eu não preciso de nada. Hoje a minha felicidade eu tenho Deus. Então isso me basta. Hoje eu não preciso estar igual antes, eu precisava estar rodeada de pessoas, eu precisava estar sempre bebendo, eu precisava estar mostrando algo que eu nem, na verdade, era. E hoje não, pastor. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho uma felicidade. Se eu deitar, eu vou dormir. Se eu tiver que acordar cedo, eu vou conseguir acordar. Eu não preciso tomar remédio. Hoje tudo mudou, de fato, Hoje pastor. você vive, né? Hoje Hoje eu realmente vivo, você vive. exatamente. Porque antes você existia, Exato. né? Hoje você vive. E tem muita gente assistindo o seu testemunho agora nessa situação. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo e você olha para a Fernanda hoje e você fala assim, mas como isso é possível? Mostra a foto do antes dela, por favor, de novo. Não é a mesma pessoa. Porque realmente, quando a pessoa ela busca essa. Né? Aí você tinha quantos anos? 40? Parece que estava ali. Né? Porque a depressão acaba com a pessoa, não é Acaba com a verdade? pessoa. Olha só como é que Acaba com estava a ela antes. pessoa. Essa ela era a Fernanda antes, E né? aí eu tava com 22 anos, mais ou menos. 22 anos. É, 22, 23 anos. Mas é nítido a diferença, né? Quem Sim, tirou essa foto? Você lembra quem foi que tirou essa foto? Não foi alguém? foi a minha irmã que Sua estava irmã. cuidando de mim. Ah, hoje a família toda consegue ver essa Hoje transformação, todo né? mundo vê, as pessoas olham assim, até mesmo quem não é da minha família fala: "O que que aconteceu?", né? Elas não conseguem entender como que aconteceu. Eu falo: "Foi Deus, não tem outra explicação", né? Porque quem me via antes e quem me vê hoje
é irreconhecível, pastor. Assim, o meu jeito até mesmo de pensar, de falar, porque assim, eu era totalmente pessimista. Se me desse um bom dia, eu já, bom dia pra quem? Porque pra mim não tá. Então hoje não, hoje tudo realmente mudou, pastor. Hoje a vida é a cores. Hoje a vida realmente tem Mudou cores. tudo, mudou Tudo mudou. completamente. Não mudou só a depressão. Hoje você tem seu trabalho, você vive. Como é que está a sua vida hoje? Hoje, graças a Deus, a minha vida tá assim muito boa, pastor. É óbvio, tem lutas, tem guerras, normal, mas coisas que em outras situações eu estaria desesperada, surtando. Hoje não, hoje eu sei que Deus tá ali, tá cuidando de mim, e é no momento quando eu tenho as lutas que eu realmente vejo Deus agir na minha vida, é o momento que eu tô mais próxima, porque a gente tá orando mais. Então, assim, hoje não tem nada que me abale porque eu tenho Deus. Então, aquela Fernanda passou, aquela não existe mais, eu já não me reconheço naquela pessoa ali, é outra pessoa. O que você fala para quem está te assistindo agora, nessa madrugada, que está passando por essas crises que você tinha? Tem gente agora assistindo a gente, eu Sim, sei. Tem pessoas nos assistindo agora, Fernanda, que ela está pesquisando na internet como se matar, como você sim. pesquisava. Dá um conselho para ela nessa câmera aqui, fale com ela o que ela precisa fazer que você fez que deu certo. Pastor, a minha vida inteira eu achei que não era possível ser curada. A minha mente ela foi totalmente cauterizada. Mas hoje eu tenho o que eu jamais imaginei. Então, se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer pessoa, pastor, porque o jeito que eu me encontrei um dia e hoje o que eu sou é a prova de que depressão tem cura, qualquer tipo de transtorno, qualquer que seja o problema que a pessoa esteja enfrentando, tem cura sim, pastor, porque para Deus nada é impossível e se ele fez na minha vida, ele vai fazer na vida de qualquer outro que buscar nele. Você pagou quanto aqui? Quanto que você gastou? Quanto que você investiu aqui para ter o que você tem hoje? A minha vida eu entreguei para Deus, Não só pagou isso. nada, nem um real. Nada, nada, De nada. graça. De graça. É isso Esse foi o aí. Se pagamento. você quiser, ó, se você quiser o que ela recebeu, você não precisa pagar nada aqui. Você só tem que crer. Só basta você crer. A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ela fez a oração dela. Daqui a pouco eu vou orar por você. Inclusive, prepare um copo com água. Deixe esse copo com água aí próximo da sua TV, porque hoje eu vou dobrar os meus joelhos aqui e pedir a você. Eu quero que você faça essa mesma oração aí na sua casa também. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Hoje a Fernanda desfruta de uma vida leve, de uma Sim, vida transformada, porque ela invocou esse Deus. Hoje ela tem paz, né? E essa paz que ela tem, ela hoje veio aqui transmitir para você. Ela vai viajar daqui a pouco, né? Daqui a pouco ela está indo sim, para o aeroporto, vai pegar o avião, mas olha só a disposição da pessoa. Antes de sim. viajar, eu vou lá contar a minha história. E é isso que Deus se agrada. A gente podia estar dormindo nessa hora, descansando, mas não, a gente está aqui, ó, ao vivo nessa madrugada, por você. Inclusive, não só existe eu aqui, não. Temos uma grande equipe de pessoas agora, principalmente lá na central de atendimento, que está esperando só você ligar. Liga pelo menos para dar um oi. Liga pelo menos para falar assim, ó, oi, você vai ser atendido. Deixa eu falar agora para você, você que está nos assistindo aí. Nós temos 5 minutos disponíveis para você. 5 minutinhos só. Liga para falar com a gente, 5 minutos. Vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Vai valer a pena. Tá certo? Fernanda, hoje você frequenta a Universal aonde? Moema, Moema. Moema. Qual o endereço? Avenida Moema, número 37. Avenida Moema, número 37. Isso mesmo. E lá você está todos os dias? Quais os dias que as pessoas podem te procurar lá? Ah, pastor, eu tô todos os dias, porque a minha felicidade é estar ali, né? A minha felicidade, é como o senhor disse, é um prazer muito grande estar aqui, assim, porque hoje eu entendo que foi uma permissão de Deus eu passar por tudo aquilo que tinha um propósito. Então, hoje eu tô ali para ajudar as pessoas, hoje eu tô aqui para contar o que Deus fez na minha vida, e esse é o meu maior prazer, né? Então, eu tô ali todos os dias. Que bom, graças a Deus. A mudança da vida dela é nítida, né? Mostra de novo lá o antes e o depois, só para deixar mais registrado uma vez. Coloca de novo o antes da Fernanda. Essa daí era a Fernanda com depressão. E mostra agora o atual. Essa daqui é a Fernanda curada, cheia do Espírito Santo. Amém.
Tem uma pessoa que está mandando mensagem para a gente aqui e diz assim: eu só queria acabar com a dor que eu sinto. E ele está nos assistindo agora através das redes sociais e está na ponte. Meu Deus. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Sai dessa ponte, vai para casa. A gente vai aí te visitar. O nome dele só tem aqui como Silva. Silva, deixa eu falar uma coisa para você. Não foi à toa que esse programa chegou até você, não. Não foi à toa. Você está na ponte, você saiu de casa para se matar, mas você está aí me vendo. Eu estou falando com você. Sai dessa ponte aí agora, rapaz. Vai para casa, a gente vai te ajudar. A equipe do Depressão Tem Cura está te ligando agora aí. A gente está entrando em contato aqui com você. A gente vai te ajudar, a gente vai tirar você dessa situação. E não importa o que aconteceu com você, não. Nós vamos ajudar você. Tá certo? Você só precisa fazer isso. Eu estou falando com você que está aí na ponte agora e está mandando mensagem para a gente, que falou assim: eu tentei, mas não consegui. Não, você vai conseguir sim. A Fernanda também pensava que para ela não tinha jeito. Mas ela venceu a depressão, já ela está aqui curada, contando a história dela, e você vai ser o próximo. Tá certo? Eu vou a esse intervalo enquanto a gente pega o telefone, liga para ele, e a gente já volta realizando uma oração por todos vocês. Fernanda, muito obrigado. Deus abençoe você. Boa viagem, Amém. tá? Obrigada. Vamos lá. 10 sintomas que caracterizam um dos principais males do século: culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Estes são os sintomas da depressão. E se você identifica que possui um ou mais destes sintomas, é possível obter a cura. Saiba como, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal mais próxima de você. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar.